O senhor está aqui para dizer que Cacau Filipe é um falso profeta, provar que ele é um falso profeta, mas, no entanto, o senhor nem mesmo leu o livro desse profeta. Mas a minha pergunta para o senhor é, por que o senhor acredita e por que o senhor prega que Cacau Filipe é um falso profeta? O tempo está com o senhor Joaquim. Certo, 7 minutos. Eu não li, mas pelo pouco que eu li e pelo pouco que eu pude pesquisar também, e outra, eu vou falar aqui baseado nessa literatura mesmo sem ter lido. E você e qualquer outro que está aí, qualquer outro seguidor, vai poder verificar se isso é verdadeiro ou não. Se o que eu estou dizendo é a verdade ou não. Antes, porque a gente tem alguns participantes que não são do movimento. E eu queria, antes, falar alguma coisa sobre o movimento, porque você, claro, você tem inúmeros meios de saber a respeito de uma pessoa, a respeito do que ela crê, a respeito do que ele pratica e etc. Tá bom? Então, o Cacau Filipe, que da Costa do Marfim, né, que alegou aí ter tido uma visão no dia 24 de abril de 1993, porque ele tinha uma dúvida, né? E ele foi lá no sacerdote católico para pedir uma explicação dessa visão que ele teve. E é interessante, né? Como ele teve pouco do padre, aí ele vai para um outro caminho. Aí ele vai para a Igreja Batista. Fica ali por 3 meses na Igreja Batista. E logo após essa experiência com os batistas, o que acontece com ele? Ele se encontra com o movimento de um outro falso profeta chamado William Branham, uma seita que nega a doutrina da Trindade, uma seita que defende que William Branham é o profeta de Deus, uma seita que não está fundamentada na Bíblia, mas nas revelações do Senhor William Branham, que dizia que o senhor T.L. Osborne dizia que era o verbo de Deus encarnado na Terra. Bom, então a igreja do senhor Cacau Filipe, o movimento do senhor Cacau Filipe, é um movimento que não tem base no cristianismo. Ele está mais baseado aí no brahmanismo, que é a seita de William Branham, tá? E aí, infelizmente, tem conseguido vários adeptos, várias pessoas, inclusive é possível, né, que você, o Sebastião, eram de alguma igreja evangélica, porque esse é o lugar preferido dos sectários. Os sectários não vão buscar pessoas lá nas drogas, os sectários vão buscar pessoas dentro das igrejas. Essa é uma característica das seitas. As seitas visam buscar pessoas dentro das igrejas. Então, quero aproveitar e perguntar aqui para o Sebastião e também para você, Deltamar. Você era membro de que igreja antes de seguir as orientações do profeta Cacau Filipe? Eu fui 27 anos das igrejas Assembleia dos Deuses e 3 anos e meio da igreja Tabernáculo da Fé, que prega a mensagem de William Branham. Ok. E você, Sebastião? Seu Joaquim, no caso, eu estou aqui como... Eu sei, como debatedor. Mas moderador. Você além de moderador... Eu não posso me envolver no debate. O debate é entre o apóstolo Deltamar e o senhor Joaquim Andrade, tá bom? É porque além de você ser o moderador, você também é membro da igreja, certo? Você também é membro da igreja. O senhor segue a sua linha de raciocínio debatendo com o apóstolo prefeito. Tá bom. Tá bom. Eu tenho tempo ainda? Sim, 2 minutos. Então, é interessante, né? Porque ele permaneceu lá no movimento do William Branham, né, de 1993 até o ano 2002. E o profeta aí, Cacau Filipe, né, no dia 13 de maio de 2016, se eu não me engano essa é a data, né, ele foi preso lá na sua residência por autoridades lá da Costa do Marfim, por ele desafiar a autoridade do Estado, incitando aí um ódio religioso, um radicalismo, eu diria, criminoso. Então, o Cacau Filipe, é um religioso, um tipo de profeta, né, que procura transformar os mais humildes em marginais e inimigos da sociedade. Em outras palavras, né, ele é um deturpador da ordem social, é um inimigo dos valores cristãos ocidentais. Seus argumentos, infelizmente, afetam mentes mais fracas, pessoas que não estão aprofundadas aí nas escrituras. Então, eu diria que o Cacau Filipe começou seus sermões aí em 2002 e depois de uma segunda visita de um anjo, porque é o caso de William Branham,
É o caso, por exemplo, do William Soto Santiago, Ellen White, Joseph Smith. Então, todos esses falsos profetas tiveram uma revelação sobrenatural, receberam a visita de um anjo na noite, né? Foi o que aconteceu lá. Então, o anjo tinha lhe aparecido lá em 1993, e aí o anjo disse para ele que ele era profeta e mensageiro do clamor da meia-noite, conforme lá Apocalipse 25, verso de número 6. Então, para Cacau Felipe, todas as igrejas servem ao diabo. Deu meu horário? Deu meu tempo? Obrigado. Apóstolo Deltamar, 7 minutos para a réplica. Tempo. Ok, muito obrigado. Todos ouviram aí a resposta do senhor Joaquim. Eu não vi ele respondendo a minha pergunta. O porquê que ele acredita e prega que Cacau Felipe é um falso profeta. Ele fez alguns arrodeios e disse algumas coisas que eu vou responder durante o debate. Agora, Cacau Felipe é o único e verdadeiro profeta de Deus hoje sobre a terra. O senhor Joaquim disse que o profeta tem uma seita. Bem, sendo que seita é uma organização que faz as coisas escondidas, faz as coisas em segredo. Como que nós podemos ser uma seita se os nossos cultos é aberto para o público, se as nossas pregações é aberta para o público, se tudo que nós fazemos é público? A não ser que seita tem uma outra definição. Mas o senhor Joaquim, eu quero voltar aqui atrás, ele disse que é pastor da Igreja Batista, e ele é pastor da Igreja Batista Ágape. Senhor Joaquim, a Igreja Batista Ágape tem quanto tempo de fundação? Aqui eu sou pastor, por exemplo? Sim. Tem 15 sim. anos. 15 anos. 15 anos. A Mas igreja que o senhor é pastor a tem... denominação... Não, o senhor já respondeu. As perguntas são diretas, senhor Joaquim. As perguntas são diretas quando eu respondi ao senhor. São diretas. Okay. O senhor é pastor da Igreja Batista Ágape, que tem apenas 15 anos. E o senhor disse que é pastor. Está bem. Mas de acordo com o que Paulo disse lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 4, Paulo diz que ninguém pode tomar esta honra para si, que está no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. A pergunta para o senhor é, o senhor foi chamado como Arão para o sacerdócio, para ser um pastor? Sim ou não? Olha só, eu tenho exatamente... Não, a pergunta é, o senhor foi chamado como Arão? Como que Arão foi chamado? É que você está deturpando. Eu disse que eu tenho 15 anos. Não, eu fiz uma pergunta direta. A explicação só vai dar no seu tempo. Tu vou responder senhor Joaquim, direto. Eu vou melhorar a pergunta. Escuta, eu tenho... Senhor Joaquim, não, eu estou perguntando, senhor Joaquim. Não. Deltamar, o senhor deve respeitar o meu tempo. Tá bom. Ok. O senhor tem que respeitar o meu tempo. De acordo com Hebreus 5, versículo 4, diz que ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. A pergunta é simples e direta, a explicação só dará depois. O senhor foi chamado como Arão para ser um pastor, um sacerdote? Sim ou não? Todos nós somos sacerdotes, segundo Pedro. Não, a pergunta não é essa. O senhor foi chamado como Arão? Não, a Bíblia que o senhor tem nas mãos, o senhor veio aqui com a Bíblia. E o senhor está a dizer que Cacau Felipe é um falso profeta e que nós somos uma seita, nós pregamos heresia. Agora, se o senhor não foi chamado como Arão, neste caso, quem é o herege? E quem é a seita? Nós sabemos que, de acordo com Levíticos 8 e Levíticos 9, foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio. Foi Moisés quem chamou Arão, consagrou Arão. Deus disse, aí vem Arão, teu irmão. Deus fez aquilo por meio de um profeta. E depois, mais tarde, os 5 filhos de Arão foram estabelecidos no sacerdócio. Depois, mais tarde, o Moisés, o profeta mensageiro, estabeleceu 70 anciões. Agora, Paulo diz, em Hebreus 5,4, que ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Como que Arão foi chamado para o sacerdócio? Por um profeta mensageiro. O senhor foi chamado como Arão, senhor Joaquim? Sim ou não? Não. Então, nesse caso, quem é aceito? Neste caso, Cacau Felipe é o profeta mensageiro quem estabelece os seus ministros. De acordo com o que Paulo diz em Efésios 5,4, ou melhor, Hebreus 5,4. E o senhor diz que Cacau Felipe que é o falso profeta, que aceita, que é o herege. Enquanto que o senhor é pastor de uma igreja que tem apenas 15 anos e nós que somos os hereges. Mas, uma outra coisa. Além da Igreja Batista Ágape, nós sabemos que cada igreja tem os seus ramos, seus vários ramos, tal como os batistas. Nós temos, por exemplo, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, nós temos a segunda Igreja Batista El Shaddai, Igreja Batista da Redenção, Igreja Batista Reformada, Igreja Batista Livre, Igreja Batista
Fundamental, Igreja Batista Apostólica, Igreja Batista Missionária, Igreja Batista Meridional, Igreja Batista do Pleno Evangelho, Igreja Batista de Obras e Missões, Igreja Batista da Fé e Vida, a Igreja Batista Cartiçal, Igreja Batista Evangélica, Igreja Evangélica Batista, Igreja Batista Pentecostal, Igreja Batista Profética, Igreja Batista Emaús, Igreja Batista de Fogo Completo, Igreja Batista Internacional, Igreja Batista de Cristo, Igreja Batista Progressiva, Igreja Batista Reformada, Igreja Batista Bíblica, mais de 70 ramos de Igreja Batista. E cada uma delas tem a sua própria doutrina, tem o seu próprio presidente, tem o seu próprio Espírito Santo, tem o seu próprio batismo, tem a sua própria escola pastoral. E assim por diante, toda esta confusão de Igreja Batista irá para o inferno. Agora, se é Deus que está nessa confusão, estou apenas dizendo as igrejas batistas. E quantas outras igrejas protestantes, milhares e milhares existem sobre a terra, a qual cada um tem o seu presidente, o seu pastor, a sua doutrina, o seu Espírito Santo e a sua escola pastoral. Veja, senhor Joaquim, que o senhor está aqui para dizer que a Conflito é um falso profeta. No entanto, o senhor está numa igreja que tem 15 anos. Essa igreja não está na Bíblia. Não existe fundamento para tal igreja na Bíblia. Agora vamos lá. O senhor estava dizendo aí sobre os profetas. E nós sabemos que existe 3 tipos de profeta, 3 qualidades de profeta. Existe o profeta mensageiro, que é um tipo de Moisés, lá no Antigo Testamento. Existe um profeta menor, que é um tipo de Arão. Arão era um profeta de Moisés. E existe dons de profecia, que outros homens e mulheres poderiam profetizar no tempo de Moisés. E quando eles profetizavam, tinham que passar pelo Urim Tumim, para saber se a sua profecia vinha de Deus ou não. Aqui no Novo Testamento, nós temos também os 3 tipos de profeta. Nós temos o profeta mensageiro, que no caso, Paulo, aquele que recebe o chamado, a comissão de Jesus Cristo a caminho de Damasco, e ele recebe uma revelação para pregar no seu tempo, e desta revelação ele tira 14 cartas, e também havia outros profetas, como Agabo e outros, profetas da Antioquia, que é de acordo com Efésios 4, versículo 11. E também havia homens e mulheres com dom de profecia, de acordo com 1 Coríntios 12, 28. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole sainte au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté. Vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole